termômetros em alta combinam com praia e piscina. Vejam as precauções que garantem a saúde e a segurança dos pequenos nesse verão. E é sobre isso que eu converso agora com o Dr. Paulo Fernando, que irá explicar como proteger o seu pequeno nesse verão. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado também por abrir esse espaço para a gente falar de saúde. Doutor, férias são tudo de bom. Porém, se os pais não estiverem vigilantes, tanto a água quanto o sol podem causar riscos, né? Bebês de 6 meses podem estar acompanhando os pais ao banho de sol? Problemaço, né? Todo mundo quer saber isso, mas... Fran, com 6 meses, a criança, até os 6 meses, a pele da criança é muito fininha, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial, porque a proteção que a pele confere pra gente, ela não é a mesma pro bebê, né? Então até os 6 meses a gente tem que ter cuidado, certos cuidados com banho de sol. O principal cuidado que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria são banhos de sol de até 15 minutos, antes das 10 da manhã, depois das 4, 5 horas da tarde. Aí é um banho de sol legal, saudável, faz até bem, né? Esse pode. Fora disso, mais tempo, lugares muito ensolarados, a gente tem que evitar crianças abaixo de 6 meses. E doutor, como os pais podem estar protegendo as crianças do sol? A proteção, principalmente, Fran, tem que ser física, né? Uma proteção mecânica. Então, assim, chapéu, roupinhas, né? Isso daí é muito importante, guarda-sol, né? É a principal proteção que você pode oferecer para o teu filho, né? Mas só que, cara, a gente tem certas coisas que a gente pode fazer, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Que ajuda bastante, né? Protetor solar, então vale fazer a proteção solar a partir dos 6 meses de idade, quando você for expor seu filho a temperaturas maiores, a ambientes mais ensolarados, então vale a pena usar o protetor solar também, né? E também vários outros aparatos de proteção mecânica, blusinhas, calças, tal, isso daí vale a pena. Os menininhos boné, as menininhas o chapéuzinho. Chapéuzinho é tudo de bom. Fala agora um pouquinho, doutor, sobre a importância de oferecer líquido nesse verão. Isso daí, Fran, tem que falar direto para a câmera, que as mães têm que saber, né? Que todo líquido que você oferecer, mãe, é pouco. Todo líquido que você oferecer é pouco. Tem que oferecer muito líquido, Fran, né? Isso daí é interessante falar que quando eu estava lendo a pauta da matéria, né, me veio aqui uma história de quando eu trabalhava na emergência de um município praiano, né, que a gente ficava o dia todo atendendo crianças desidratadas por conta da falta de oferta de líquido para elas. Então o dia todo a maior queixa, a maior preocupação era com crianças desidratadas, né? Então isso é um problemaço, a gente tem que oferecer todo o líquido que você oferecer, mãe, ainda é pouco, então ofereça bastante. Doutor, aproveitando por falar em calor, explica um pouco essa frase. Se você está com calor, o seu filho também está com calor, porque tem pais que acham que as crianças são totalmente diferentes deles. Não é? Parece que a criança, ela tá sempre sentindo frio, né? A gente encapota a criança toda, né? A gente estava conversando sobre isso antes. Eu vejo na maternidade, na saída da maternidade, às vezes, a mãe com roupinha super confortável, super tranquila, e a criança toda enrolada, como se ela estivesse ali. A gente quer proteger, tem um instinto de proteção, né? Isso daí é inegável, a gente tem que proteger mesmo. Mas às vezes a gente tem que ter o bom senso, né? Hoje mesmo eu publiquei nas minhas redes sociais uma referência, uma tabelinha de referência, né? Muito legal, dá para você encontrar aí nas principais redes sociais, né? Justamente isso, da temperatura para tipo de roupinha que você deve usar, uma correlação bem legal, né? Agora, a gente não pode pensar que a criança está sempre com frio, a gente tem que ter noção de que se a gente está com calor, essa criança está com calor também. Sim. Por falar nesse calor nas crianças, alergia do suor nos bebês, as famosas bolinhas, o que fazer? As famosas brotoejas, né? Na verdade, isso daí, Fran, está muito relacionado com a imaturidade dos ductos, né, de suor da criança, né? Então, uma criança pode ter, a outra pode não ter, né? E não existe um tratamento, né, ideal para isso, né? O que a gente pode fazer, obviamente, é fazer com que essa criança ela sue menos, né? É o principal tratamento, talvez a principal precaução, né? A gente colocar roupas mais frescas, né? Manter o ambiente bem ventilado, né? Isso daí talvez a gente consiga fazer com que a criança sofra menos.
Doutor, alguns pais acham que passar o protetor assim que chegam à praia ou à piscina é o suficiente para o dia inteiro. Erradíssimo, né? Erradíssimo, né? O protetor solar, ele é uma ferramenta importantíssima, né? E importante, Fran, a gente ressaltar que um dia de praia com uma criança pequena não é um dia relaxante. Não é, mãe. Não vai ser um dia, né, de total alegria. Vai ser um dia de preocupação. Você vai ficar ali atrás do filho, botando protetor toda hora, independente do que tiver na embalagem do protetor solar. O protetor solar, o suor, a água, eles tiram realmente uma parte daquele protetor, tá? Uma parte do creme. Então, a gente precisa ficar repondo o tempo todo. O que eu falo para os meus pacientes, e é uma verdade, todo mundo já sabe, é que às vezes a gente ficar colocando protetor o tempo todo, no corpo todo, tal, isso daí realmente dá muito trabalho. O que dá para fazer e é muito legal são as roupinhas de proteção solar. Aquilo ali eu adoro, né? Que são as roupinhas de microfibra, que são justamente, que tem um fator de proteção já, então já cobre já praticamente metade do corpo. Você não precisa ficar repondo naquele local. Você só repõe na mãozinha, no rostinho, nas perninhas e você consegue oferecer uma proteção maior para essa criança, né? Então quem puder ir adquirir, investir na verdade numa roupinha de proteção é bem legal. Como o doutor falou, não ser tão agradável para a criança ficar o dia todo na praia, foi muito comum, eu já vi algumas vezes quando eu viajei, as crianças dormirem até, né? Porque acabam ficando muito cansadas, tadinhas. Ficam cansadíssimas, e é o que eu falo, que um dia na praia, né, para os pais, às vezes a criança ela até se diverte bastante, tal, se cansa bastante, né? Mas para os pais não é um dia muito tranquilo, não. Tem que ser um dia de preocupação, um dia de você ficar atrás. Você não pode, se você ficar conferindo muita independência para a criança, você acaba perdendo, acaba tendo uma insolação, acaba desidratando, aí é um problemaço. E o que fazer, doutor, no caso da criança ficar avermelhada ou ardida? Chorar. Chorar, né? Depois que ficou avermelhada, isso daí é horrível, né? Porque a gente tem aí, por causa de insolação, que a criança, ela além de avermelhada, ela fica se sentindo muito mal, as temperaturas ficam altas, né? Tem também o caso da ardência da pele, né? Na dermatologia, existem alguns conceitos, e o principal conceito que a gente tem que ficar na mente é de acalmar a pele, né? Então, o que dá para fazer quando a criança está avermelhada? O que a gente pode fazer é acalmar a pele dela, né? Compressas de água gelada, as soluções pós-sol, né? Já existem soluções pós-sol que são específicas para crianças, né? É legal também a gente fazer e o que dizem, né, é que compressas de chá, né, chá de camomila, também leva a essa calma na pele, né? Então a gente tem que acalmar essa pele, né? Me veio até uma pergunta aqui agora. É necessário passar hidratante após o banho de praia, piscina, na criança? Não, se você conferir a proteção necessária, então você não tem necessidade de passar um hidratante pós-praia, tá? Mas agora, se você percebeu que a pele está muito avermelhada, vale a pena passar uma loção hidratante pós-praia. É verdade ou é mito que quanto mais clara a pele da criança, maior a necessidade de protetor solar? Não só da criança, Fran, de nós adultos também, né? Então, a melanina, que é o pigmento que confere proteção à pele, né? Na criança mais clara, esse pigmento ele é um pouco mais baixo, né? E na criança mais escura, esse pigmento ele é mais abundante, né? Então, a criança, o adulto que tem a pele mais escura, eles têm mais proteção, né? Então, é a máxima de que, cara, quem é racista é invejoso, porque ser negro é muito melhor. Isso é. Doutor, mito ou verdade, novamente, de que a criança pode comer muito, não pode tomar banho de piscina ou de praia? Minha mãe falava isso, minha avó falou para minha mãe, minha bisavó falou para minha avó, né? Então isso daí é uma sabedoria popular que é muito verdadeira, Fran, né? Então, depois que a gente come, principalmente uma refeição grande, né? Todo o nosso sangue fica concentrado no sistema, né? No sistema gástrico. Então, né? É totalmente plausível que a gente espere um pouquinho, pelo menos uma hora depois da refeição, para fazer qualquer exercício físico, né? Então, a água, entrar na água, estar na água, brincar na água, é um exercício. Então, assim, vamos esperar uma horinha depois da refeição e depois volta a brincar normalmente, né? Sem risco de ter uma congestão.
Doutor, se entrar água no ouvido, pânico ou não? Nunca pânico, né? Mas a gente tem que ter certas preocupações, né? Uma vez ou outra, Fran, é normal que entre água no ouvido, sim. Isso não é um grande problema. Você deixa a criança deitadinha na cama, de ladinho, aquela água vai escoar, né? Algumas crianças, elas têm uma tendência de sempre entrar água no ouvido, algumas ficam com dor de ouvido, né? Essas crianças, a gente precisa ter uma precaução antes de entrar na água, né? A gente pode usar tampão, né? Que é para essa criança, para a gente proteger essa criança de entrar água no ouvido, dessa água proliferar bactérias, esse tipo de coisa. Pode ocasionar uma infecção. Exatamente. Né? Então, assim, uma vez ou outra, entrar água no ouvido não é um problema. Mas se o seu filho, ele tem sempre esse problema de entrar água no ouvido, dor no ouvido, pós-piscina, então vale a pena a gente proteger antes, né? Se tiver complicações, tem que levar para o médico, para o hospital, para a gente dar uma olhada. Show. E qual seria o melhor tipo de boia para criança? Porque tem a de cintura, de pescoço, tem aquela tipo colete, qual seria melhor? Tem todas as opções de boia, né? Então eu estava conversando isso com a minha esposa na hora que a gente estava vindo para cá. Fran, seguro, ideal, né? A palavra ideal, nenhuma é legal. Nenhuma é legal, nenhuma é ideal, nenhuma é perfeita, né? A gente tem que ter primeiro o conceito de que a gente não deve conferir independência para a criança dentro da piscina, né? Ah, mas eu queria uma proteção a mais, queria uma boinha para dar uma proteção a mais. Então use o colete, né? O colete, dentre todas as boias, é o que oferece melhor proteção e o menor risco de acidente, né? A boia de braço, ela pode migrar, né, para aqui, para o cotovelo, e eu vejo muita criança afogando com os braços para cima. A boia de cintura, a criança pode virar e ficar, né, se afogar com as perninhas para o alto, né? Isso eu não estou falando de ler, não, isso eu estou falando de ver. Já vi isso acontecer muitas vezes. Doutor, e o sol, o sal do mar, o cloro da piscina, eles podem ocasionar uma conjuntivite na criança? Podem ocasionar conjuntivite, pode ocasionar outras infecções também, né? Lembrando que a areia, a água do mar, né? Elas podem ser lugares onde estão depositados espórios de fungos, de bactérias, né? Então, a chance, se a criança entrar em contato direto com isso, ela tem uma chance muito maior de pegar alguma infecção, os olhos principalmente. E para terminar, doutor, sucos e frutas no contato com o sol, com a criança, provoca manchas na pele, sim ou não? Pode provocar, principalmente frutas e sucos cítricos, né? Então, o que a gente tem, os maiores relatos são sucos de limão, de laranja, né, com vitamina C, que são mais cítricos. São lesões bem superficiais, Fran. Geralmente elas sequer doem, mas são lesões que ficam avermelhadas, ficam durante uma semana mais ou menos um pouco mais enegrecidas e depois elas somem. Causa muito medo nos pais, né? Então, são aqueles relatos dos pais que chegam desesperados. Meu filho está todo manchado. E às vezes é por causa desse suco da fruta mais cítrica, né? Então a gente tem que ter cuidado com o sol em geral, né? Então, terminou de chupar uma fruta, não é para deixar de chupar uma fruta, tá? Mas terminou de chupar uma fruta, terminou de beber um suquinho, né? Lava as mãos, tenta passar uma aguinha, né? Que é justamente para a gente não ter esse tipo de problema, tá? Mas se tiver esse problema, geralmente não é nada grave. É isso, para você que está em casa, ótimas dicas, doutor Paulo Fernando, sempre arrebentando aqui no Hora da Beleza. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Não, muito obrigado a você que está abrindo esse espaço aí para as pessoas saberem um pouquinho mais, isso é muito legal. Aproveita e repete isso, o Instagram que lá, gente, tem ótimas dicas, tô seguindo lá firme e forte. Não, inclusive eu coloquei até uma relação no Instagram, meu Instagram é @dr.paulodias, @dr.Paulo Dias, né? Aí lá tem sempre várias dicas, até respondo algumas pessoas que vêm me procurar no direct, que tem alguma dúvida, alguma coisa, eu sempre tento responder. Então é isso, sigam lá no Instagram, porque o Instagram tá show de bola. Mais um intervalo, não saia daí, eu volto rapidinho.